Olá, boa tarde, ótima sexta para você. O NT Sul está começando com os principais destaques deste 18 de maio, Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Você vai ver os detalhes das atividades em Cachoeira do Sul para promover a qualidade de vida e a humanização do atendimento a pacientes psiquiátricos. E o movimento pela cultura de paz CEPET Araju começa com grande adesão do público aqui em Cachoeira. E vereadores aqui de Cachoeira também voltam de Santa Catarina animados com a possibilidade da vinda da Havan para a cidade. E o surto de toxoplasmose em Santa Maria pode ser o maior da história, segundo especialistas. Edson Salomão explica as possíveis causas e os cuidados essenciais para evitar a doença. Essas e outras informações a partir de agora. Meio-dia e 2, pelo horário de Brasília, e começamos o NT Sul desta sexta com resenha de filme para o fim de semana. Marcelo Figueiró analisa o longa de 150 minutos, Os Vingadores, Guerra Infinita. Há alguns anos, a Marvel lançou o primeiro filme dos Vingadores. Este reunia os personagens Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. O cinema nunca havia visto juntos tantos super-heróis. Emocionados, alguns espectadores ficaram até o último crédito subir na tela. Tiveram como recompensa mais alguns segundos de gravação. Neles, um gigante saía das sombras, com pele roxa, o queixo enrugado e olhos ameaçadores. Os leitores de gibi sabiam que aquele era Thanos, o maior vilão da Marvel. O desejo nerd era que o alienígena voltasse na próxima aventura. No entanto, tudo foi bem planejado. A Marvel foi criando conexões em seus filmes. Cada um era o trailer do próximo. Isso aumentava a quantidade de fãs. Após Vingadores, o estúdio não colocou o Thanos em ação. Ele aparecia em pequenas pontas e cenas pós-créditos, aumentando ainda mais a ansiedade do público. A tática deu certo. No lançamento de Vingadores Guerra Infinita, o filme rendeu 700 milhões de dólares. Na bilheteria mundial, se firmou como a maior estreia de todos os tempos. Em Guerra Infinita, vemos Thanos usando todo o seu poder. Na história, o Titã Louco acredita que o universo está em decadência pela enorme quantidade de seres vivos. Para resolver isso, decide acabar com metade da população da galáxia. Dessa forma, ele sai em busca das joias do infinito, que podem concretizar seu plano. Thanos parte com vários soldados para buscar as pedras. A viagem o leva a lugares longínquos do espaço até a própria Terra. Na jornada, é confrontado pelos Vingadores, que convocam seus aliados para enfrentar o vilão em várias locações. Guerra Infinita é o filme mais complexo da Marvel. Foi possível fazê-lo porque seus mais de 50 personagens já tiveram as trajetórias explicadas em outras películas. Não teria como contar essas histórias e o desenrolar da guerra. Esta engenhosidade torna o longa brilhante. Nele temos a participação de todos os Vingadores, também de protagonistas e coadjuvante dos filmes do Doutor Estranho, Homem-Aranha, Pantera Negra e Guardiões da Galáxia. Todos têm tempo de tela e são fundamentais para a trama. Até na geografia, o filme é grandioso. É necessário legendas para localizar os espectadores. Nesse mapa galáctico, os heróis são divididos em grupos. Mesmo assim, interagem através das consequências de suas ações. É divertido ver a integração dos personagens em diversos filmes. O entrosamento emociona, faz rir e nos tira a respiração. O CGI foi bem elaborado para esses eventos. A semelhança da computação gráfica com a realidade é mais bem acabada que outros longas da Marvel. Os diretores, chamados de irmãos Russo, comandaram vários filmes de heróis antes de Guerra Infinita. Neles, testavam o que usariam neste Vingadores. O aprendizado funcionou. Não se encontra um erro gráfico na Guerra Infinita. É uma luta impossível de acontecer, mas para quem assiste, parece tangível. Guerra Infinita traz um final chocante. Alguns críticos apontam que é o maior plot twist dos últimos tempos. Vingadores Guerra Infinita é focado em Thanos, não nos Vingadores. O triste é que o vilão está certo em alguns argumentos. Os recursos naturais são finitos e precisamos ter cuidado em utilizá-los.
Temos que economizar a água, não desperdiçar alimentos e aproveitar bem a energia. Isso para que o meio ambiente possa se sustentar. Nossa própria guerra infinita está apenas começando. Seja consciente, você mesmo pode ser um super-herói e salvar o nosso planeta. Meio-dia e 7 pelo horário de Brasília, você assiste ao NT Sul aqui pela telinha da TV Novo Tempo e também pelo nosso Face. Acesse a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Tem o pessoal que já está ligadinho conosco aqui, Janaína César Golk, muito obrigada pelo carinho da companhia, pelas mensagens aqui. Tereza Carlos está conosco, Carla Rosa, Vera Leal, Jurema dos Santos... Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Kelly Freitas, Leandra Santos, Marçal Barreto, a Giane Rolim também está conosco. Obrigada pelo carinho da companhia de todos vocês, viu? Você pode compartilhar também o jornal de hoje com seus amigos. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de noz pecan do Brasil. A colheita está próxima do fim, mas desta vez os resultados não são tão animadores, como nós mostramos essa semana aqui no NT Sul. Produtores que chegaram a colher mais de 2.000 quilos de pecan por hectare acreditam que a média final deve atingir apenas 1.500 quilos. Depois de colhidas, as frutas podem ser processadas, isso para atender às necessidades do mercado brasileiro e de fora também. Diversas tecnologias facilitam o trabalho no campo. Na reportagem de hoje, você também vai saber um pouco mais sobre os benefícios de consumir noz pecan. A família Giroto é a maior produtora do fruto oleaginoso em Antagorda e vivem somente disso. Só com nozes e vendo muda das nozes. Para ela começar a produzir vai uns 5, 6 anos, né? Mas para ficar adulta, para ganhar uma rentabilidade boa, vai uns 15 anos, 10, 15 anos. Devido à lucratividade e baixo investimento, a família fez uma aposta na colheita mecanizada para agilidade no serviço, melhorando a qualidade de vida do produtor. Facilitou para derrubar nozes, né? Com a máquina, facilitou. Antes era com taquara, né? Demorava mais tempo? Muito mais. Com o equipamento agora é 3 minutos, antes, meio-dia. Meio-dia de serviço para derrubar um pé. Dá umas 5 horas. Com essa facilidade, a ideia é aumentar ainda mais a produção. Eu tenho 110 pés adultos, né? Mas eu já estou plantando pés novos, né? Plantar mais 300, 400 pés. A colheita mecanizada consiste no uso de um equipamento instalado ao redor do tronco da árvore, adaptável a qualquer circunferência, que ao ser ligado balança a árvore toda, fazendo com que todos os frutos caiam em poucos minutos em cima de uma rede. Depois de colhidas, as nozes são armazenadas na própria casa até serem levadas para o beneficiamento. Com mais de 40 anos na produção de mudas e incentiva ao plantio para outros produtores, a família Pitol resolveu inaugurar uma agroindústria para proporcionar aos agricultores a garantia de compra da produção. Tínhamos pensado em fazer o ciclo completo, né? Desde a formação da muda até a industrialização, para mostrar como que a noz pecan ela é lucratividade, né? E mostrar que a noz pecan tem futuro também, né? A produção de nozes dos Pitol representa apenas 10% do total beneficiado atualmente. A nossa produção é em torno de 15 a 20 toneladas, né? Porque a gente tem muitos pomares novos, né? Mas a ideia é chegar a 80, 100 toneladas com o passar do tempo. O restante das nozes é comprado dos pequenos agricultores do município. Hoje a gente trabalha com 100, 150 toneladas, mas nós teríamos condições de trabalhar com mais, né? Nossa dificuldade é a matéria-prima. E a agroindustrialização fica em torno de 1/3 da capacidade. Ela poderia trabalhar 8 a 10 horas por dia, né? Isso triplicaria a produção, né? Mas, por enquanto, ela trabalha, né, umas 3 horas por dia. As nozes poderiam ficar armazenadas até 1 ano, mas na metade do tempo elas são totalmente utilizadas. Porque tem pouca produção, né? Então, o que a gente compra, a gente consome praticamente logo, né? Então, a gente fica até uma parte do ano parado, né? Este ano não é um ano muito favorável para nós pecan. Nós vamos ter quebra de produção, né? E
Assim, a gente pode antecipar em torno, talvez, de 50% a quebra. Né? O mercado está com uma grande demanda de nozes. Tem uma própria, aqui uma agroindústria nossa, fechou 60 dias antes a comercialização de nozes devido à falta de produto. A propriedade também passou por um processo de embelezamento, onde foi construído um espaço para o recebimento de turistas e venda de produtos. Aqui é só uma área de turismo, então é muito pouco, sabe? Mas a produção é vendida praticamente para fora. Depois do processo de cultivo das nozes, da colheita e do beneficiamento, é chegada a hora do consumo, o qual é importante para a manutenção da saúde, devido aos benefícios. A noz, além de ter o seu valor nutritivo, né, em termos de proteína, em termos de minerais, né, as nozes elas são ricas em óleos, né, 70% é óleo. E tem 2 óleos importantes, que são gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, né, que elas combatem os radicais livres, têm um poder antioxidante. Isso em trabalhos referências americanas, né? O próprio INTA, que já tem um trabalho na Argentina com o nosso pecan há mais de 20 anos, né? Coloca e divulga, né? Esses resultados que tem, né? O poder da noz pecan como antioxidante, trazendo benefícios, né? Para o coração em termos de ter o ômega 3, o óleo oleico, o óleo linoleico, né? Que causa melhorias numa dieta regular das pessoas consumindo nozes, né? Noz pecan. O colesterol, ele diminui, em trabalhos de pesquisa, diminui o LDL, que é o mau colesterol, né? E melhora a relação entre o LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom, né? Então traz benefícios para o coração. E qual a indicação, que quantia deve se consumir? Olha, tem dados aí que você fala que o ideal seria em torno de 3 nozes por dia, né? Nozes descascadas, né? Consumindo, que isso aí daria um consumo aí multiplicando por 365 dias aí, né? Daria, quantas nozes daria, né? 3 vezes 365 dá 1.000 e tantas nozes, né? Isso aí daria uns 10 quilos de nozes praticamente. Além das nozes in natura e agroindustrializadas, elas também são ingredientes das mais diferentes e deliciosas receitas. A seguir, vereadores de Cachoeira voltam de Brusque, em Santa Catarina, animados com a possibilidade da vinda da Havan para a cidade. E o surto de toxoplasmose em Santa Maria pode ser o maior da história. O médico veterinário Edson Salomão explica as possíveis causas e os cuidados essenciais para evitar a doença. Nós voltamos em 2 minutos. A cidade de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, vive um surto de toxoplasmose reconhecido oficialmente há cerca de um mês. São pelo menos 271 casos, mas os infectologistas de Santa Maria trabalham com um número superior a 600 pacientes, o que configuraria o maior surto da história. As autoridades de saúde consideram que a contaminação alimentar é uma das principais hipóteses para explicar o grave surto de toxoplasmose que assola a cidade. Mas até agora não enviaram nenhuma amostra de alimento para análise laboratorial. E só agora estão começando os questionários que podem levantar produtos suspeitos. A outra possível fonte de contaminação, a água, teve apenas uma leva de amostras examinada. Enquanto as investigações sobre a origem do surto não avançam, o número de doentes só aumenta. Cuidados básicos de higiene podem evitar a doença. No município vizinho, em Santa Maria, está ocorrendo um surto de toxoplasmose. E o pessoal aqui de Cachoeira já está bem preocupado. Então eu acho muito importante, embora eu já tenha falado nos meus comentários sobre esse tema, mas a toxoplasmose, todo mundo deve saber que o gato não é o vilão da história, como a maioria, inclusive pessoas bem esclarecidas, a primeira coisa que fazem quando vem um gato é dizer, olha, esse gato aí vai te passar uma doença. O gato não é o vilão da história. O que acontece é o seguinte, como o homem se contamina pelo toxoplasma?
porque existem várias formas de contaminação. As mais comuns são através da água, através da carne, que é muito importante, praticamente toda a carne possui essa forma infectante, cisto da toxoplasmose, e as pessoas, ao ingerir, por exemplo, carne crua, ao tomar uma água que não é potável, que não recebeu tratamento ou que não é fervida, a pessoa pode se contaminar. E carne crua, mas quem é que vai comer carne crua? Muitos me perguntam. É muito simples. Vocês podem pegar e fazer um quibe, pode pegar uma carne mal passada, os que gostam de comer aquela carne, que dizem que o boi está gritando ainda porque está sangrando, essa é a maneira de se contaminar com a carne crua. Além desses pratos típicos que às vezes fazem, por exemplo, principalmente na colônia, as pessoas fabricam embutidos, e os embutidos é uma fonte muito grande de contaminação. Então as pessoas, quando estão preparando a carne moída para fazer uma linguiça, eles provam o tempero. Então eles acabaram de temperar a carne, pegam um pedacinho, põe na boca. Então esse é um momento importante da contaminação, que a pessoa está ingerindo carne crua, onde que os temperos e o sal ainda não conseguiram neutralizar nada sobre esse protozoário. Então a carne crua é bem fácil das pessoas ingerirem. Além do mais, a contaminação cruzada. A pessoa está na cozinha cortando carne e dali um pouquinho ele pega a mesma faca e vai cortar, vai descascar uma laranja. Então ele traz essa forma de contaminação para uma fruta, para outro alimento, para um pão e usando a mesma faca. Então a faca, quando cortarem carne, a faca deve ser lavada, não deve ser utilizada na mesma hora para outra coisa. Verduras. As verduras, como é que se contaminam? Grandes centros de produção de verduras e frutos é no interior. Lá a água não é tratada. Então, a água estando contaminada com essa forma infectante e ao aguar as plantas, esse protozoário fica grudado, aderido, e se a pessoa não lavar muito bem, só passar uma aguinha numa folha de alface, pode se contaminar. Bom, o gato. Qual é a importância do gato, né? O gato, ele é o único hospedeiro definitivo. Os outros são hospedeiros intermediários e os hospedeiros acidentais, no caso do homem. O gato é o único ser onde que no organismo pode haver a multiplicação desse parasita, desse protozoário. É no intestino do gato que se dá a forma sexuada, onde que há a reprodução. O gato elimina um cisto, e esse cisto tem, dentro do cisto, várias formas infectantes, que seriam tipo uma sementinha. Então, quando rompe aquilo, pode aí causar a contaminação. Isso acontece, geralmente, após de 3 a 5 dias, pode esporular, quer dizer, que rompe aquela cápsula e se espalha no meio ambiente. Se a cápsula estiver íntegra, não vai contaminar. Então, é muito importante que as pessoas, principalmente as mulheres grávidas, não tenham contato com a terra, lavem bem as mãos com frequência, quando estão lidando com seus animais de estimação, principalmente quando vão recolher as fezes do gato naquela caixinha de areia. A grávida não deve fazer isso. Pede para o marido ou para uma amiga fazer esse tipo de atividade, que seja feito diariamente. Então a pessoa coloca luvas, pega a pazinha, coloca as fezes num saquinho, amarra e coloca no lixo. Fazendo isso, vocês estão protegendo. Pessoas grávidas são de alto risco, tem que se cuidar muito, porque pode haver grandes problemas no feto, imunodeprimidos, pessoas que fizeram transplante, pessoas com AIDS e pessoas idosas. E também, claro, crianças que têm a imunidade baixa. Então, a toxoplasmose, ela também pode ser transmitida por transfusão de sangue e por transplante de órgãos, se a pessoa estiver contaminada, e muito raramente, mas existem situações que é muito raro, através do leite. E eu noto que aqui em Cachoeira tem muita gente consumindo leite in natura, pessoas que
estão comprando leite de carroceiros, de leiteiros, e a gente não sabe como está esse leite, quais as condições sanitárias do mesmo. Então, pessoal, vamos tomar cuidado para que aqui em Cachoeira não ocorra nenhum surto dessa doença, que é muito grave e é uma das principais zoonoses em saúde pública. Até a próxima. Dois vereadores cachoeirenses, Igor Noronha e Telda Assis, estiveram na cidade de Brusque, em Santa Catarina, para levar informações sobre Cachoeira do Sul para diretores da Avan. A finalidade é atrair uma filial da mega loja para cá. Eles voltaram empolgados com as novidades. Veja só. Desde que foi aberta a possibilidade da multiloja Avan se instalar no Rio Grande do Sul, implantando 50 unidades, Cachoeira do Sul também entrou nessa rota. Diante de toda essa situação, o vereador presidente da Câmara de Cachoeira do Sul esteve na cidade de Brusque, levando aí documentos e vendendo Cachoeira do Sul para uma tentativa de trazer essa multiloja para a cidade. Igor, pegando do começo, como é que está esse processo? O que a Avan sabe de Cachoeira do Sul? A partir do material que nós levamos ontem, eu e a vereadora Telda, minha primeira secretária na mesa diretora da Câmara, a partir do material que nós levamos a ele ficou sabendo praticamente tudo da cidade. Que Cachoeira do Sul é o principal PIB agropecuário do estado, que é a segunda produtora de soja, que a melhor nosso pecan da América Latina está aqui, que o melhor azeite de oliva está aqui, que a cidade se consolida cada vez mais como polo de educação superior de qualidade, e várias outras questões que envolvem o processo de desenvolvimento e de consolidação da liderança regional de Cachoeira do Sul. A vereadora Telda Assis volta com o sentimento de que há uma necessidade de se vender melhor a cidade de Cachoeira do Sul e que, se o poder público municipal trabalhar desta forma, pode diminuir o déficit de empregos que a cidade vive. Foi muito positiva. Nós estivemos lá, falamos com o Newton, que ele é o diretor, e ele se mostrou bem interessado. Ele olhou todo o material que nós levamos, assim. Inclusive, nós achamos que seria uma agenda rápida, né, devido a toda a agenda dele. Ele ficou conosco 2 horas, nós saímos de lá 2 horas conversando com ele. É um cara assim que tem uma visão, né, de empresarial, uma visão de mundo, né, nos colocou toda a situação, porque eles têm empresa em todo o Brasil, então foi muito bom, muito proveitoso. Além dele se interessar pelo nosso material, a gente também aprendeu muito, né, com essa questão empresarial dele. Telda também visitou a sede da empresa de alimentos Bilu. Ela disse buscar uma aproximação da empresa com produtores de mandioca de Cachoeira do Sul, já que esse é um dos principais produtos usado pela empresa na produção de seus alimentos. Nós somos recebidas lá pela Juliana, ela é diretora de marketing, também nos recebeu muito bem, olhou todo o nosso material, ficou muito interessada, mas eles disseram que no momento ainda eles não estão com essa questão de expandir, mas se interessou muito pelo que nós produzimos aqui, que como nós somos a capital do arroz, a gente levamos o anuário de Cachoeira, onde ela teve a oportunidade de analisar bem o que nós produzimos e qual é o potencial da nossa cidade. E ela ficou interessada nessa questão do nosso farelo de arroz, do nosso farelo de soja e também a questão da mandioca. Então, nós ficamos de mandar para ela um pouco desse material para eles fazerem uma análise e, de repente, esse negócio pode ser dessa forma, não talvez vindo para cá, mas talvez, né, vindo aqui buscar o que a gente produz aqui no nosso município. O vereador Igor Noronha voltou de lá com boas perspectivas com relação à implantação de uma filial da multiloja Avan em Cachoeira do Sul. Voltamos bastante otimista na medida em que, conhecedor de todas essas potencialidades de Cachoeira do Sul, o diretor da Avan, o Newton Hang, que é primo do Luciano Hang, que é o responsável por essa política de expansão da rede, ele confirmou que pretende vir a Cachoeira do Sul e conhecer em loco, conhecer pessoalmente todas essas potencialidades. Ficou bastante entusiasmado com o material que nós levamos. É um empresário de visão, um empresário que tem lojas em todo o país, que conhece as várias realidades desse Brasil continental, e nós voltamos de lá bastante otimistas e esperançosos que Cachoeira do Sul seja uma das contempladas com aquele projeto de 50 lojas aqui no estado.
As atividades do Movimento pela Paz CEPE Tiaraju começaram na noite de ontem aqui em Cachoeira do Sul. Mais de 600 pessoas assistiram à palestra Ressignificando a Educação do professor Marcos Rogério, que aconteceu na Sociedade Rio Branco. O coordenador do movimento, ex-procurador-geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Brasil, procurador de Justiça, Dr. Roberto Bandeira Pereira, avaliou a atividade. Veja só. Ao meu lado está o coordenador que há 8 anos trabalha aqui no estado. Cachoeira do Sul participa agora pela primeira vez. Qual é o principal objetivo e como que foi a abertura que aconteceu na noite de quinta-feira? Foi fantástica a abertura. Nós tivemos lá entre 600 e 700 pessoas, justamente para, junto conosco, refletir ou produzir uma reflexão sobre o potencial que nós temos quando juntos de militarmos para a formação de uma cultura de paz. Até esse momento a gente tem a convicção de que nós fomos especialistas no conflito, especialistas na produção de resultados que nos colocam na situação de grandes dificuldades. Então nós estamos agora buscando, a partir das comunidades, refletir sobre a modificação desse processo. E a modificação implica na mudança das mentalidades de maneira que possamos passar a ensinar para a paz. Com isso, fazendo a cultura de paz, fazendo com que as crianças possam interferir, inclusive no ambiente doméstico, levando essas mensagens para dentro de casa. Ou seja, queremos investir no processo de formação. Para selecionar, para o município poder receber esse movimento, ele tem que ter índices preocupantes? Não, não necessariamente. Ele precisa ter justamente uma consciência pública e uma vontade de refletir sobre o tema. E fomos extremamente bem acolhidos, ou seja, a cidade de Cachoeira nos acolheu carinhosamente e aderindo de forma maciça à ideia de que nós temos condições de mudar o mundo, mudar para melhor, criar um mundo mais fraterno, um mundo civilizado em que valores como, por exemplo, o valor família, como o primeiro estado de formação do indivíduo, seja uma meta alcançável e seja uma preocupação. Nós não temos como fazer uma modificação na nossa convivência de forma positiva sem investir neste importantíssimo e primeiro meio de formação do indivíduo, que é a família. Doutor, hoje 2.700 pessoas participam em 61 oficinas que estão espalhadas por escolas, auditórios aqui do município de Cachoeira do Sul. Que legado o movimento deixa nesses espaços de interação, né? Na verdade, nós trouxemos algumas oficinas de fora, mas a grande massa de oficinas é composta de pessoas daqui da comunidade. São pessoas que já estão fazendo um trabalho heróico no seu dia a dia. Então, apenas estamos juntando, trabalhando para juntar estas pessoas para que se estabeleça uma egrégora e uma vontade organizada de conduzir uma passagem para um mundo melhor. E Cachoeira está de parabéns. Muito obrigada, então, por todas as informações, doutor. Um abraço, uma grande satisfação. Muito obrigado a vocês, porque ajuda a divulgar a ideia de que é possível a construção de um mundo melhor. É possível mesmo, a gente acredita nisso. E a seguir, tem mais sobre o movimento de luta pela paz CEPE Tiaraju e as atividades do Dia Nacional da Luta Antimanicomial em Cachoeira. Nós já voltamos. Meio-dia e 34 pelo horário de Brasília, já estamos de volta. Várias participações conosco aqui no Face. Lisiane Homerich, um abraço para você, obrigada pelo carinho. Hernani Marques também está conosco aqui. Cristiane Boulanger, Misael Tamires, Alex Kegler, Adriele Moraes, Orlando Silveira, parabéns, excelente programa. Um abraço do Orlando, em Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Obrigada pelo carinho, Orlando. Tudo de bom para você, viu? E você também participa em facebook.com/TV Cachoeira, no Jornal Ao Vivo de hoje. Deixe lá seu recadinho, daqui a pouco manda um abraço para você. Bom, um caminhão do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Sul tombou na RSC 287, na divisa entre Candelária e Novo Cabrais, na manhã desta sexta-feira. O veículo havia sido emprestado à Corporação de Cachoeira do Sul e seguia em direção a Santa Cruz quando sofreu o acidente, por volta das 7 horas da manhã.
Não há informações sobre as circunstâncias do tombamento. 2 bombeiros ficaram feridos no acidente que aconteceu no quilômetro 153 da rodovia. De acordo com os bombeiros voluntários de Candelária, a ambulância da Corporação de Cachoeira do Sul encaminhou as vítimas ao Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. De acordo com a Casa de Saúde, os 2 são atendidos no setor de emergências do hospital. Ambos passam por exames. As identidades das vítimas não foram divulgadas ainda. Os bombeiros de Cachoeira do Sul têm 2 caminhões estragados parados na garagem. A maioria das denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Porto Alegre são resultado de ações das polícias civil e federal e do Ministério Público. E o principal problema no combate a este tipo de crime é que o abusador, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é uma pessoa bem próxima da vítima. As estatísticas são assustadoras. Em todo o ano passado, o Estado registrou 2.298 casos de estupro de vulnerável, 304 só na capital gaúcha. Segundo o Código Penal brasileiro, são vulneráveis as crianças menores de 14 anos, deficientes mentais e enfermos que não apresentem resistência. No caso dos pequenos, mais da metade dos abusos é cometida por pessoas de sua confiança, como vizinhos, amigos da família, parentes ou os próprios pais. Conforme a diretora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, não existe um perfil de abusador. Talvez por isso, os últimos casos envolvendo um estudante de medicina e um professor de tênis presos por pedofilia em Porto Alegre tenham chamado tanto a atenção da sociedade. Geralmente causa realmente uma comoção naquela comunidade, porque são pessoas que muitas vezes as pessoas nem desconfiavam daquele fato. Então, quando ocorre a prisão, muitas pessoas vêm até a delegacia e relatam isso. Esse espanto em relação àquela atitude do agressor, e ele passou praticando muitas vezes esse ato com várias crianças daquela comunidade sem ser percebido. A pena para o crime de estupro de vulnerável varia de 8 a 15 anos de reclusão. Já a pena por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes pode chegar a 4 anos, 6 se houver a transmissão desse conteúdo. Conhecer a rotina da criança e do adolescente, quem são seus amigos e com quem se comunicam na internet pode ser vital para que os pais evitem novos casos. Prestar atenção ao comportamento dos filhos também pode alertar sobre abusos que já ocorreram. Não há uma regra específica, mas muitas vezes as crianças alteram seu comportamento tradicional, e isso é relatado tanto pelos pais como também pelos professores, que são muito importantes também em trazer esses relatos até a delegacia, né? Muitos casos chegam através das escolas, em que essas crianças confiam no trabalho do professor e relatam então essas situações que muitas vezes estão passando dentro da sua própria residência. Em casos em que os abusos ocorreram dentro de casa ou quando houve negligência de um dos responsáveis, a vítima pode ser encaminhada pelo Juizado da Infância e da Juventude a um abrigo da FASC. Segundo a coordenadora de Proteção Social Especial da Fundação, esse deve ser o último recurso utilizado para a garantia do bem-estar dos pequenos. Um abuso sexual sempre faz uma marca, né? Sempre é uma referência ruim e tu tem que reconstruir aquilo que foi marcado como bom, né? Uma pessoa que me fez mal, que me trata, né, daquela forma que eu não entendi ainda. Quanto menor a criança, menos entendimento ela tem do que aconteceu. Então isso também, né, é o atendimento psicológico e na casa, no dia a dia da casa, também é mostrar para ela, bom, um adulto saudável trata assim, né, eu não me exponho, eu não te toco, eu não, né, eu respeito o teu corpo, né, tudo isso é trabalhado também. Hoje a FASC atende cerca de 950 crianças e adolescentes. 30% ou menos sofreram abuso sexual, estima a coordenadora. Casos de abuso contra menores podem ser denunciados em qualquer delegacia ou de forma anônima pelo Disque 100. O telefone funciona 24 horas. 12h40 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco, compartilhando o Jornal ao Vivo de hoje em facebook.com/TV Cachoeira e também deixando sua mensagem, sua curtida aqui. Tem muita gente colocando amei aqui. Obrigada pelo carinho de todos, viu? Cláudia Simone Oliveira, Valmir de Magalhães, Alex Kegler, Eni Terezinha Ferreira Quadros, Marilde Zéfel, Jurema dos Santos, Silvia Cardoso, Kelly Freitas, Leandra Santos. Também tem a Giane Rolim de Borba e a Carla Rosa aqui. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pela companhia, viu? Bom, vamos à previsão do tempo para este fim de semana em todo o estado gaúcho?
Sexta-feira nublada em Cachoeira do Sul. A chuva que iniciou logo pela manhã deve permanecer durante tarde e noite. A umidade relativa do ar fica entre 73% e 95%, mínima de 15 e máxima de 18 graus. No sábado, o dia será nublado pela manhã com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade, mínima de 11 e máxima de 16 graus. Já no domingo, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Será o dia mais frio do ano. As temperaturas ficam entre 7 e 14 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Os gaúchos terão uma sexta-feira de tempo fechado com chuva durante todo o dia. Um centro de baixa pressão e uma frente fria atuam no estado, trazendo instabilidade. A chuva será mais volumosa na metade norte, onde haverá pancadas fortes com risco de granizo. Na região metropolitana pode chover de forma moderada a forte. Em razão da alta umidade, a temperatura pouco varia e deve estar baixa durante todo o dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. E em Santa Maria, na região central, 16. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 19. Meio-dia e 42, pelo horário de Brasília. Você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira ou pelo nosso WhatsApp. Anota nosso número aí, código de área 51 99769 7129. Deixa cadastrado já no seu telefone para que você possa interagir comigo, sempre mandando nome, sobrenome e de onde você é e a mensagem que você quer que eu fale aqui, tá bom? Gente, a inserção de pessoas com transtorno psicológico na sociedade ainda é um tabu. Por isso, o dia 18 de maio, hoje, é marcado como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O CAPS 2, em Cachoeira do Sul, promove durante todo o dia de hoje atividades com os pacientes. O foco é a qualidade de vida dessas pessoas e a humanização do processo. O dia 18 de maio é marcado nacionalmente como o Dia da Luta Antimanicomial. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2, aqui em Cachoeira do Sul, promove hoje um dia todo especial com as pessoas que fazem tratamento aqui no CAPS. Nós vamos conversar para nos dar mais informações sobre toda essa programação com a Patrícia Sperbi, ela que é a enfermeira coordenadora aqui do CAPS. Patrícia, um dia especial todo voltado para os pacientes que fazem tratamento aqui no CAPS. Com certeza, é um dia bastante especial, não só para os nossos usuários, mas nós, enquanto profissionais, que podemos promover para eles mais esse grande dia. É um dia muito especial de reflexão, mas além da reflexão, nós temos também que valorizar os grandes avanços que a saúde mental, tanto a nível nacional como estadual e municipal, vem trazendo para nós. Através das leis federais 8.080 e 8.142 de 1990, foi instituída a Rede de Atenção à Saúde Mental. As leis atribuíram ao Estado a responsabilidade de promover um tratamento em comunidade, possibilitando a livre circulação dos pacientes e não mais a internação e o isolamento, contando com os serviços de centros de atenção psicossocial, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento e os leitos de atenção integral. O trabalho no CAPS, acima de tudo, busca a humanização dos pacientes, visando quebrar o preconceito. Tudo que é diferente, que sai do padrão, ele tem o preconceito, né? Ele gera o preconceito. E o portador de transtorno mental, ele é muitas vezes visto com preconceito e é essa a nossa luta de desmistificar isso. Porque nós temos ali uma pessoa com uma verdade diferente da nossa verdade, né? Ela tem um transtorno, ela pensa diferente de nós, mas ela é um ser humano na sua integralidade, como qualquer outro. Então, o papel do CAPS é cuidar dessa parte técnica, né? Toda a parte do equilíbrio mental, da saúde, o cuidado com o transtorno. Isso é feito por nós aqui, como a minha colega disse, com muita atenção, muito cuidado, muito carinho.
Muitos não têm famílias, né? Eles vivem nos residenciais. E o CAPS se torna uma referência enquanto lar, enquanto família. Nós temos muitas vezes, somos a referência dessas pessoas e elas são acolhidas da mesma forma. Então, dentro desse cuidado, elas têm aquelas necessidades básicas, como qualquer paciente, que precisa do acolhimento, do médico, do tratamento terapêutico. Paralelo a isso, nós temos oficinas, temos grupos que atendem às necessidades. Inclusive, nós, enquanto CAPS, nós não atendemos apenas o pessoal do residencial, mas nós somos um serviço de portas abertas, que atende toda a população. Alvin é paciente do CAPS 2 há mais de 10 anos e reafirma a importância do trabalho realizado pelos profissionais. Que eu me trato faz 14 anos. Eu vim Deus da Saúde Mental, depois que eles passaram para aqui, então faz 14 anos que eu convivo quase com o mesmo pessoal. O que você sente quando você vem aqui e convive com os profissionais, com outras pessoas que também frequentam a casa? Olha, eu acho assim, ó, que no meu caso, que eu tenho um problema de transtorno bipolar, né? Aqui nós temos um grupo, né? É um grupo fechado, é um grupo que é totalmente ético, que nós conversamos lá, morreu lá o assunto. Só que para quem tem um problema e sabe aproveitar, para mim foi muito bom, né? Eu me considero outra pessoa hoje, depois que vim frequentando aqui, né? Sou bem tratado, os profissionais fazem de tudo para a gente se sinta em casa, né? Então, muito bem. Ele também fala sobre como tratar o preconceito das pessoas. Isso tem preconceito, existe em cor, em doença, em tratamento e tudo, né? Como é que eu faço para reverter a situação? A situação reverto o seguinte, ó, a inteligência que eu tenho é a que eu uso. Eu trabalho com construção, tudo que for medida e coisa. Então eu acho que o preconceito está em tu não aceitar ele. Quem não pode aceitar o preconceito é tu mesmo. Que no momento que tu aceitar um exemplo, eu te chamei de feio e tu achou que tu vai te deprimir com aquilo. Então, eu acho que não... O preconceito é tu te aceitar como tu é e os outros que queiram que te aceitem do jeito que tu é. Hoje, pela manhã, mais de 2.700 pessoas estavam divididas em diferentes espaços de Cachoeira do Sul com o mesmo propósito. Isso porque se inscreveram para alguma das 61 oficinas do Movimento de Luta pela Paz, CEPE Tiaraju. Nossa equipe de reportagem deu um giro e você confere a reportagem da Gabriela Belo, que a cultura da paz já tocou muito. As pessoas estão reunidas para conversar, para bate-papos, tendo como tema principal a cultura da paz. Com o tema Ecos da Notícia, por onde anda a informação, a dupla Lena Caetano e Thelma Tomás, colegas na TV Novo Tempo, encheram uma sala de aula da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha. Estudantes curiosos pelo trabalho. É importante hoje estar aqui. O que busca aprender? Tudo um pouco. A gente vai aprender aqui as comunicações, né? Então, a comunicação hoje em dia no mundo é muito importante para todo mundo, né? Então, se não há comunicação, não tem como as pessoas viverem em sociedade, né? Conhecimentos novos. É um privilégio fazer parte de uma iniciativa que busca não só, como o próprio nome diz, falar em nome da paz e a disseminação da paz, mas busca entreter as pessoas, envolver as pessoas em políticas que tragam a contribuição para o processo educacional. Tanto que muitas das oficinas são realizadas nas escolas. E o princípio da oficina em si, de consertar alguma coisa, que é o propósito que se colocou nas orientações, é esse, é trazer uma reflexão para as pessoas, é trazer uma outra visão de algumas oportunidades e vivências que elas não têm no dia a dia. E a gente veio trazer um pouco disso para os alunos aqui da Liberato, né? Falar um pouco sobre a importância da informação, como os veículos contribuem na disseminação da paz ou como essa informação, quando mal usada, pode contribuir para a disseminação da violência. Uma sementinha que cada um de nós plantar no coração deles, uma sementinha de conciliação, de paz, uma sementinha de que cada um, fazendo a sua parte, cada um tem responsabilidade
de disseminar a paz, disseminar boas culturas, coisas positivas. E eu acho que isso é uma missão que cada um de nós tem, que cada um de nós possui. Poder exercitar um pouquinho disso, para mim, está sendo muito especial. Esta é uma das 61 oficinas do Movimento pela Paz, CEPET Araju. A programação atraiu crianças, adolescentes, adultos e motivou os participantes. Foi diferente porque integrar esse projeto pela paz, promovido pelo Ministério Público do CEPET Araju, é uma grande honra. E realmente nós precisamos colocar em prática, porque a gente é muito teórico. A gente lê muita teoria, mas colocar em prática é difícil. E hoje eu não falei com ela sobre violência, eu falei sobre paz mesmo e como colocar isso dentro de casa com exercícios práticos. Então, a gente tem que lutar por isso, mas aproveitar o dia a dia. O sol, o céu, tudo que tem, as plantas, a terra, o amor, a energia que tem dentro de nós. E nós temos que ser mais alegres, né? Porque quando a gente fica triste, mais as coisas vão ficando ruins na vida da gente. Então, nós temos que lutar para ser feliz, mas com atitudes concretas e com exercícios para conseguir isso. As palavras dela tocaram aqui no coração, né? A gente está passando por esse momento, né? Não queria que fosse assim depois de 30 anos, mas em coisas que tem uma hora que tu tem que dar um basta, né? A paz. Hoje a violência está presente no teu lar. Sim. Isso tem te tirado sossego, a paz. Sim, é só o que a gente quer, a paz, né? Só a paz. A paz é o mais importante de tudo. Eu estou aqui participando, representando a Escola Angelina, que eu sou do CEPAV, e gostaria de levar isso tudo para a nossa comunidade do bairro Fátima, porque eu vim aqui procurar, porque várias vezes a agressão física na família reflete nas crianças na escola. É por isso que eu vim participar, para poder levar um pouquinho de ajuda. Na verdade, Gabriela, eu não faço isso aqui nas nossas audiências, eu só vejo os problemas, né? Porque não dá tempo de fazer exercícios. Mas para eu poder estar bem, eu tenho que fazer exercícios. Eu tive que procurar ajuda para eu estar bem, para passar essa mensagem para elas, para dar uma solução para elas, para dar força para as minhas companheiras de trabalho, que eu digo que são as vítimas de Penha. Então, eu tenho que estar muito bem, porque se eu seguir na sintonia do que elas veem, eu vou me afundar junto e isso não é possível. Na tarde desta sexta-feira, um grande encontro acontece no Cindy Lojas, em Cachoeira do Sul. A partir das 2h da tarde, oficineiros e participantes irão confeccionar o colar de CEPET Araju. Estamos muito felizes, queremos que essa mensagem de prevenção à violência, propostas de alternativa, semeadura de uma mentalidade de paz, frutifique em iniciativas em Cachoeira do Sul. Só ontem lá na Sociedade de Rio Branco tivemos mais de 600 pessoas na palestra do nosso educador Marcos Rogério, que veio de São Paulo. Então queremos que esse legado agora vire em ações se frutificando em Cachoeira do Sul, que pelo talento da cidade eu sei que vai acontecer. É isso aí, que essa paz se dissemine e atinja, invada o coração de cada um de nós, é o que nós desejamos. E uma última informação, atendendo solicitação do Ministério Público, por meio da promotora de justiça Débora Becker, a Prefeitura de Cachoeira do Sul suspendeu o avanço do processo administrativo que autorizaria a demolição da Casa 500 da Rua 7 de Setembro. A arquiteta Elizabeth Thompson lidera um grupo que defende a preservação do imóvel e acionou o MP. Pesquisadores apontam que a Casa 500 foi moradia de Antônio Vicente da Fontoura e, por isso, é importante acervo urbanístico que guarda parte da história do município. A casa pertence à família Melati, que está em processo de negociação com uma empreiteira que tem planos de demolir o que resta do imóvel para a construção de um novo empreendimento. Neste fim de semana, você vai ver uma reportagem completa sobre esse assunto no NT Sul+. Preparamos para você diversas outras informações também, viu? É a partir das 11 da noite aqui na telinha da TV Novo Tempo, com transmissão simultânea na nossa página no Face. Uma ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã à noite. Até lá!